Oi, pessoal, tudo bem? Vamos então para a nossa próxima aula de redação. Eu sou a professora Tatiana e vou trabalhar com vocês a redação modelo Enem no canal Enem 360. Antes da gente começar a nossa aula de hoje, eu peço a vocês que curtam, compartilhem e comentem, façam perguntas, questionem e compartilhem com o máximo possível de amigos de vocês. E não esqueçam de se inscrever no canal e ativarem o sininho para que vocês possam acompanhar e receber todos os conteúdos do canal. Nós temos conteúdos diários aqui no canal Enem 360. Bom, então vamos então à nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre o Enem de 2016. Bom, o tema do Enem 2016 foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Gente, esse assunto é um assunto muito sério, muito importante e, ainda que tenha sido em 2016, né, a temática da prova de 2016, a gente observa que é muito atual, porque a gente vê com uma certa frequência casos que sinalizam essa questão da intolerância religiosa no Brasil, né, como sendo uma coisa muito séria, muito grave, porque abala inclusive o direito de escolha, o direito de expressão das pessoas, né? Então, um tema bastante atual, apesar de ter caído no Enem 2016. Bom, e por que a gente vai revisitar esse tema? A gente vai revisitar esse tema para a gente poder observar a abordagem da banca, os tipos de texto com que se trabalha, as observações que o candidato deve ficar atento para que ele possa ter um bom resultado nas próximas provas, nas provas que virão, né? A gente está falando do Enem 2020, né? E outras provas que ele vem a fazer. Bom, então vamos lá. O texto 1 da proposta de redação Enem 2016 fala sobre a questão dos direitos garantidos pela Constituição. Vamos ver? Em consonância com a Constituição da República Federativa do Brasil e com toda a legislação que assegura a liberdade de crença religiosa às pessoas, além de proteção e respeito às manifestações religiosas, a laicidade do Estado deve ser buscada, afastando a possibilidade de interferência de correntes religiosas em matérias sociais, políticas e culturais. Bom, a gente observa, né, que esse texto ele ecoa e ele faz muito sentido, como eu já havia comentado, nos dias de hoje, né, em que a gente vê em uma série de setores relações que passam pelo viés religioso, o que teoricamente não deveria acontecer em função da laicidade do Estado. Enfim, vamos seguir nos textos para que a gente possa construir a nossa interpretação, a nossa compreensão da coletânea da prova Enem 2016. Bom, o texto 2 diz o seguinte: o direito de criticar dogmas e encaminhamentos é assegurado como liberdade de expressão, mas atitudes agressivas, ofensas e tratamento diferenciado a alguém em função de crença ou de não ter religião são crimes inafiançáveis e imprescritíveis, ou seja, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, independentemente da abordagem que seja, é algo previsto e assegurado por lei. Logo, quando uma pessoa age com intolerância religiosa em relação a outra ou a outras pessoas, a outros grupos, ela está inserida num quadro de crime inafiançável e imprescritível. Então, isso é um ponto bastante importante da gente observar, porque, infelizmente, no Brasil, a gente observa ainda traços fortíssimos de intolerância religiosa em vários aspectos, seja em relação a outras religiões, seja em relação a aqueles que não têm religião. Isso é muito grave, gente. Vamos lá. Bom, texto 2
fala sobre, olha lá, capítulo 1, dos crimes contra o sentimento religioso, ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. Olha lá, artigo 208, encarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, pena, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa, ou seja, é crime, né? É algo que se deve, não só pela questão do respeito, mas pela questão do desrespeito à lei. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo da correspondente à violência. Então, é um fragmento do Código Penal brasileiro, tá? Que foi utilizado pelo Enem como um dos textos de apoio e para ser apreciado, interpretado, compreendido pelo candidato. Bom, pessoal, diante disso, alguns pontos eu queria trazer para vocês para a gente poder pensar juntos, tá? Bom, uma análise geral com relação ao tema, né? Os caminhos para se combater a intolerância religiosa no Brasil. Bom, é importante que o candidato observe que existe uma clara alusão à necessidade de se buscar o respeito às diversas crenças existentes no Brasil. Eu acho que está muito claro, né? A gente perceber que o tema traz à baila essa questão do respeito à religião alheia ou àqueles que não têm religião, tá? Destaca-se que a ideia de conscientização, ainda que abstrata, perpassa o tema a fim de construir uma sociedade que saiba conviver com as diferenças religiosas. E aí a gente estende, né? Que saiba conviver com as diferenças. Só que como o tema abraça a questão especificamente da religião, a gente tem que, na verdade, seguir o foco temático. Eu sempre falo isso aqui, né? O foco temático é o nosso eixo. Então, a gente não pode perder de vista o nosso eixo. Notam-se 2 caminhos possíveis para que o candidato desenvolva a conclusão. Vamos falar um pouquinho da conclusão? Propor o fim da intolerância religiosa é um caminho, ou a redução do número de conflitos com base nessa questão. Então, o candidato, ao finalizar o seu texto, na verdade, ao caminhar para o fim do texto, né, ao chegar à conclusão, ele pode trabalhar sobre 2 vieses, digamos assim. O viés da proposta de extinção da intolerância religiosa, ou mesmo da redução de casos de conflitos causados e violências detectadas por conta de intolerância religiosa no Brasil. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o Enem 360, o canal tem conteúdo diário. Então, para você ter acesso a esses conteúdos de forma gratuita, é importante que você se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, para a gente poder saber um pouquinho a opinião de vocês a respeito dos nossos vídeos e trazer para vocês conteúdos cada vez mais interessantes que ajudem e colaborem bastante na formação de vocês para fazerem a prova do Enem 2020. Bom, pessoal, rumo ao 1000 e nos vemos na próxima aula.